Fala galera, beleza? João Paulo Domi Home aqui novamente para vocês. Hoje eu vim trazer um vídeo de embocadura, tá? Primeira coisa, cara, que eu quero falar é que a maioria dos problemas não estão em embocadura, gente. Uma coisa que eu vejo pouca gente falando quando se vai falar de embocadura é que o que tem que ser visto mesmo realmente é a equitação. Entendeu? Eu acho muito importante a pecinha que vai atrás da embocadura, que é a pessoa, né? Então, se é uma pessoa se você acha que você não está com a equitação suficiente para entender alguns pontos que eu vou falar aqui agora, é bom procurar umas aulas de equitação para aprender a montar melhor. Por quê? Quais são os pontos que eu quero falar sobre isso primeiro de equitação? Às vezes o seu equilíbrio não está muito bom e você está acabando se equilibrando na rédea, na embocadura. Entendeu? Às vezes você não está sabendo dosar a sua mão na embocadura. Para você ter uma noção disso, se faça umas perguntas. Você, quando está num trote ou num galope, você consegue ver em qual mão o cavalo está levando para frente primeiro no trote, ou em qual mão ele está no galope. Você consegue perceber a hora que você encosta a sua perna, ou quando você não encosta. Você consegue perceber a dosagem da sua mão na rédea. Se faça essas perguntas, que são perguntas básicas, né? Que a equitação é muito mais ampla que isso. Mas se faça essas perguntas para você ter uma noção de como está a sua equitação. Claro que é sempre importante você, a vida inteira, ir aprimorando isso. Só para você ter uma noção, se faça essas perguntas, e se você não souber essas respostas, ou você não sabe analisar isso quando você está montado, é bom procurar um lugar para fazer aulas de equitação para você aprender, tá? Ah, João, mas eu gosto de western, eu não sou do clássico, eu vou fazer aula de equitação? Claro, porque para mim existe dois tipos de equitação: a equitação certa e a equitação errada, tá? Do que depois diferencia um clássico do western são os estilos de montar, os equipamentos. Talvez no western você vai usar menos mão do que você usa no clássico em questão de contato. Vai usar talvez mais perna no western do que menos perna no clássico. Depende, entendeu? Aí o que muda mesmo é exercícios e algumas formas de guiar o cavalo. Mas a equitação, ela é muito importante, sim. E mesmo você gostando de western, gostando da sela western, né, que é a sela de pito e tudo mais, é importante aprender na sela clássica de equitação, porque a sela clássica é o que vai te ensinar equilíbrio, é o que vai te ensinar a controlar suas pernas, entendeu? Vai te ensinar a se manter em cima de um cavalo da maneira certa, né? Um equilíbrio da maneira certa. Para depois disso a gente partir para ver embocaduras. Porque se o problema está na pecinha que vai atrás da rédea, não adianta eu ficar mudando embocadura para lá e para cá. Porque embocaduras e equipamentos são artifícios. São coisas que são feitas para te ajudar. Entenderam? E não para te salvar nesses casos. Então aí a gente já vai entrar no tema de embocaduras. Mas era isso que eu tinha para falar, para analisar, tá bom? Agora entrando um pouco em embocaduras e artifícios, vocês têm que entender também que se o cavalo tá ficando duro de frente, né, duro de boca, o que vai arrumar ele não é a embocadura mais forte. O que vai fazer ele ficar mais leve, ficar mais suave, vai ser exercícios, tá? Vão ser exercícios que você vai trabalhar, que vai corrigir esse comportamento do cavalo de ficar mais leve de frente. Então não é a embocadura também. A embocadura é feita para te ajudar. Ela não é feita para te dar um milagre, tá? Seu cavalo tá duro com um bridão,
e você passar ele para um freio que é mais forte que o bridão, ele pode até ficar mais leve um tempo, mas depois desse tempo ele vai voltar a ficar duro no freio, tá? E aí cada vez mais você vai ter que usar embocaduras pesadas, embocaduras fortes, até um dia que você vai ter que botar um arame farpado na boca do seu cavalo, porque nada vai parar ele. Então o processo tem que ser o inverso. Você começa no bridão e quanto mais leve ele for ficando, aí você vai evoluindo com o freio, se caso é o que você quer chegar nesse ponto, tá? Por exemplo, os cavalos de equitação clássica costumam ficar a vida de bridão e não tem problema. Mas, por exemplo, o pessoal do Western gosta de fazer esse intercalo para chegar no freio. Mas por quê? Porque o freio é para usar menos mão do que o bridão. Entenderam? Então, não é porque ele é mais forte que eu vou ter que colocar na boca do meu cavalo que ele está mais duro. Não, é porque ele está chegando num refinamento em que ele, com o freio, você vai precisar usar quase nada de mão, certo? Então isso é muito importante ver também, galera. Que o processo tem que ser, quanto mais leve ele for ficando, você vai evoluindo, para você usar menos mão, tá? E não o contrário, quanto mais pesado ele for ficando, você vai evoluindo para embocaduras mais fortes, para você conseguir controlar seu cavalo. E aí eu já vou entrar no assunto de bridão também, mas, gente, outra coisa que eu queria falar é que não adianta, por exemplo, você ficar montando o seu cavalo de cabresto, se você não tem uma boa equitação e não tem o artifício para fazer os exercícios para você ter que usar pouca mão, também pode ser prejudicial para ele. Mesmo não sendo uma embocadura, o cabresto, se você ficar pegando e fazendo força e pegando, do mesmo jeito você está sendo ruim para o seu cavalo, tá bom? Então, não é embocadura que faz mal para o cavalo, não é espora que faz mal para o cavalo. O que faz mal para o cavalo é má equitação, tá? É força desnecessária. Isso faz mal para um cavalo, não é os artifícios. Os artifícios, quando se sabe usar, ele só tem a agregar na vida desse cavalo, tá? E, por exemplo, é bonito andar de cabresto, é bonito, mas eu não deixo, por exemplo, os meus clientes ficarem andando de cabresto qualquer hora, qualquer momento, porque também é uma forma de segurança. Se você vai fazer um passeio, né? Esse passeio envolve certos riscos, porque o cavalo é um animal, não é um robô. Ele pode se assustar em alguma coisa e te carregar para o meio da rua e passar uma carreta em cima de você, tá? Então tem muita coisa que é bonita, mas você tem que ver se isso funciona realmente. Porque se eu estou montado num cavalo e eu estou passeando e ele se assusta com algo, que é normal, porque cavalos são animais, não são robôs, eu quero ter a segurança de parar o meu cavalo e ele não se jogar para frente de uma carreta, ou não se jogar num barranco, tá? Porque isso pode acarretar problemas para mim e para ele, né? Então as embocaduras também são uma forma de segurança, de você conseguir parar o seu cavalo. Mas claro que isso também é cavalo bem treinado. Por quê? Não adianta, se você tem um cavalo mal treinado e você pode botar um fio de arame na boca dele e você sair para a rua, se ele assustar e ele quiser te arrastar para o meio da rua, ele vai te arrastar. Porque o instinto dele é fuga, ele é um predado, né? Então, se ele precisar te arrastar para o meio da rua, até com uma coisa mais forte do mundo, ele vai te arrastar. Só que aí entra o porém. O seu cavalo bem treinado, ele não vai deixar... seu cavalo bem treinado, ele vai ouvir o seu comando quando você falar ou encostar a rédea, né? Ou encostar a embocadura, ele vai parar ali, mesmo que ele se assuste. Tá bom? Vai mais o treinamento para trabalhar ele em confiança e tudo mais, em todos os aspectos da vida dele, que vai ajudar ele a não se assustar nesses momentos, ou se ele se assustar, vai ser uma reação um pouco mais controlada, tá? Para diminuir os riscos. Então agora a gente pode passar para os artifícios, né? Para embocaduras. Eu vou começar falando de equipamentos. Aqui eu separei esses dois equipamentos aqui que eu tenho. Isso, equipamentos. Aqui eu separei esses dois equipamentos aqui que eu tenho.
Isso aqui é um fechador de boca, tá bom? Não é para o seu cavalo ficar torado com isso, para ele não conseguir movimentar a boca, tá? Isso aqui eu uso raramente, e eu só uso em casos que o cavalo já acostumou a mastigar a embocadura, a puxar e mastigar, tá? E eu coloco isso só para ele não conseguir abrir muito, para fazer o movimento que ele está acostumado de puxar para mastigar a embocadura. Então isso é um artifício que pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal, igual todos os outros, tá bom? Mas isso aqui é para alguns casos, eu raramente uso, mas em alguns casos eu já usei nessas situações. Um cavalo que fica mastigando e prestando muita atenção na embocadura, eu coloco isso aqui, deixo uma folguinha, que aí ele se concentra mais ali, a embocadura. Isso aqui é um martingale. Isso aqui vai na peiteira embaixo, né? Desculpa, vai na parado, e não é para impedir o cavalo de movimentar a cabeça, tá bom? Isso aqui eu uso também raramente, mas eu gosto de utilizar talvez em cavalos que gostem de subir muito a nuca. Não é o bico, tá? Se ele tá subindo o bico, ele tá reagindo. Isso é uma coisa ruim. Isso aqui é mais para cavalos que tem que ficar com uma postura um pouco mais baixa, tá? E aí o cavalo que tem a mania de subir a nuca, ele naturalmente ele já vai se dosando ali para ficar numa posição que é mais agradável, né? Tanto para ele, né? Quanto para o que você precisar. Por exemplo, uma posição boa de pescoço é aquele que está na mesma altura da cernelha. Mais alto que isso talvez não é tão bom para ele. Mas aí depende muito de cada cavalo, de cada coisa, depende muito do que ele vai fazer. Então também raramente eu uso, mas justamente é um artifício também. Vamos passar para o bridão. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o bridão que eu mais uso. É um bridão de médio, tá bom? Ele não é nem tão grosso, nem tão fino, ele é médio. Esse é o bridão que eu mais uso, que eu gosto de usar, tá bom? Por que ele é médio? Quanto mais fino for, mais forte é para o cavalo. E quanto mais grosso for, mais leve. Claro que também você não vai botar uma coisa dessa grossura que vai atrapalhar também o cavalo, né? Mas tem uns tamanhos maiores que esse, por isso que a gente chama de médio. A ação do bridão é na língua, nas comissuras. Claro que tem N ações, mas eu estou falando uma para você conseguir identificar melhor, só para você entender melhor, porque se eu for falar todas as funções, eu posso complicar um pouco a cabeça. Então estou falando meio básico, tá? Esse bridão é mais na língua e nas comissuras, tá? E reparem também que se eu puxo de um lado, esse lado encosta de cá, né? Então também tem essa ação, tá bom? Como eu diferencio um bridão? Ele geralmente não tem perna e é articulado, ó. Tá bom? Eu costumo iniciar os cavalos nesse daqui. Gosto bastante desse.